Nesta quarta-feira, no Supremo, foi retomada a análise da ação sobre a descriminalização do porte de droga para uso pessoal. O processo que discute se o porte de drogas para consumo próprio é crime e qual deve ser a quantidade fixa para diferenciar o usuário do traficante estava paralisado desde agosto do ano passado, quando o ministro André Mendonça pediu vista e interrompeu o julgamento. Na abertura da sessão, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que a guerra contra as drogas fracassou. A segunda premissa é a de que a guerra às drogas fracassou. Esse é um fato. Desde a década de 70, adotou-se uma política dura de repressão à cadeia de produção, distribuição e fornecimento de drogas ilícitas, assim como ao consumo. Foram despendidos bilhões de dinheiros com o enfrentamento policial e militar das drogas, com dezenas de milhares de mortos e centenas de milhares de pessoas encarceradas. A despeito disso, o consumo só fez aumentar e a violência e a criminalidade associadas ao tráfico explodiram. Barroso disse ainda que o julgamento no Supremo tem como objetivo diferenciar usuários de traficantes. Não se trata, portanto, de legalização. O consumo de drogas ilícitas no Brasil continuará a ser ilegal. As drogas não estão sendo, nem serão liberadas no país por decisão do Supremo Tribunal Federal. Legalizar é uma definição que cabe ao Poder Legislativo. O julgamento foi marcado por um embate entre os ministros André Mendonça, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso sobre o conceito de descriminalização. Todos nós que já votamos acompanhando o relator, nós mantemos as penas do artigo 28. Talvez despenalizar nem seja a palavra certa, porque nós mantemos a pena. Pelo menos o 28, 1 e 3. Isso. Nós só dizemos que elas não são de natureza penal, e sim administrativa. Mas isso é descriminalizar. Eu estou tirando o ilícito penal, passando para um ilícito administrativo. Se fez uma separação para não mandar esse usuário, normalmente jovem usuário, como disse o presidente, para uma delegacia e nem tratá-lo como penalmente responsável pelo simples uso de uma baixa quantidade de droga. Mas o sistema permite internação. Por isso que, inclusive, no voto, que é muito mais alongado, se falava de medidas recomendáveis que o próprio Congresso poderia tomar. Uma dúvida, ministro Gilmar. Não vamos mandar para a delegacia, nós vamos mandar para onde? Exatamente se diz. Claro que vão continuar. A autoridade administrativa vai cuidar disso. Essa é a proposta do modelo. Bom, em seu voto, André Mendonça acompanhou o ministro Cristiano Zanin, que também decidiu contra a descriminalização e listou malefícios da droga ao dizer que a maconha é pior do que o cigarro. Em seguida, Cássio Nunes Marques acompanhou André Mendonça e Cristiano Zanin. Em seu voto contrário, o ministro afirmou que o uso da maconha aumenta o risco de transtornos psicóticos. Bom, Piotr, a gente já comentou aqui essa decisão, esse julgamento de quarta-feira foi interrompido com pedido de vista, ou seja, mais tempo para análise aí do ministro Dias Toffoli. Até o momento, então, o placar ficou 5 ministros a favor, 3 contra a descriminalização aí do porte de maconha para uso pessoal, e aí eles divergiram também com relação à quantidade, o que é para separar tráfico de uso pessoal. E, além do ministro Dias Toffoli, então ainda faltam os votos dos ministros Luiz Fux e também da ministra Carmen Lúcia. Bom, a pergunta é de onde virá os 60 gramas, é isso? 60? Tem uma divergência Pelo com entendimento. relação... Mas vamos lá, de onde virá? Do tráfico? Qual o estudo que o Supremo tem sobre, por exemplo, malefícios não somente ao usuário ou à sociedade de quem está usando essa droga? Os ministros já foram num bairro assim, um pouco distante do centro da cidade, ou numa cidade pequena, em que tem meia dúzia de, vou usar a expressão sim, sem nenhum pudor, de maconheiro, né? Pergunta para aquelas mães se elas deixam as filhas soltas naquela rua. Precisa um pouco
sentir o calor do asfalto. Os ministros do Supremo precisam sentir o calor do asfalto. Aliás, essa pergunta do ministro André Mendonça, se não for mandar para a delegacia, eu mando para quem? E o ministro Gilmar não conseguiu responder a contento. De novo, uma outra reação. Estamos começando a reinstitucionalizar o país, ou pelo menos a uma normalidade do debate público. E nesse caso, do debate da principal corte do país, a que pode errar por último, segundo, né, a frase atribuída a Rui Barbosa. Aí a pergunta que eu faço agora é de procedimento. O ministro Toffoli pediu vistas, né? Pedido de vista agora no Supremo é 90 dias. Eu não sei se ele estipulou que vai devolver já na semana que vem ou daqui a 2 semanas. Porque ontem, ou antes de ontem, se não me engano, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, neste caso apenas como presidente do Senado, a Ana já citou o Rodrigo Pacheco, eu tenho que citar porque, invariavelmente, ele nos obriga a citá-lo. Disse agora que, vamos esperar a resposta do Senado sobre esse assunto. Porque o Senado está debruçado sobre esse assunto, tem uma discussão na Comissão de Constituição e Justiça que não se coloca para votar. O Senado vai esperar o quê? Os 90 dias agora, se por acaso o ministro Toffoli usar o limite de 90 dias para devolver um pedido de vista que ele fez? O Senado vai ficar inerte? Porque essa discussão, convenhamos e sejamos justos, essa discussão no plenário do Supremo tem 2 razões. Primeiro, sim, é um ativismo. E segundo, porque eles encontraram ali um espaço que a lei não deixou claro. Então, este é o momento do Congresso Nacional. Eu sou de uma época em que o Supremo via essas coisas e mandava de volta para a Câmara e para o Senado. Vai lá, decida isso aqui porque essa lei está muito ruim. Não é que é uma questão de interpretação. A lei está falha, está faltando coisa nela. Mas o Supremo, ou melhor, o Congresso que tome agora a sua prerrogativa, e se me permite uma expressão mais dura, a vergonha na cara dos presidentes das 2 casas de começar a legislar. Vai lá e corrige a lei, porque é o Congresso Nacional quem tem que dar essa resposta. Isso é uma decisão, aliás, com relação à descriminalização, como disse o ministro Barroso, mas sobre qualquer outro assunto. Se vai se despenalizar, para usar a expressão do Barroso, em relação a porte, se é usuário ou não. E, de novo, o usuário pegou essa droga ontem no tráfico, este que coloca as cidades brasileiras sob a arma do PCC ou de qualquer uma dessas milícias aí? É assim? Bom, vamos lá, vai. Se você consome droga e essa droga vem do crime, você é acionista do crime. Eu não posso... É uma questão lógica, gente, é lógica. Você pode gostar ou não gostar, mas essa é a lógica. Lógica é uma coisa que, bom, como os fatos, você pode brigar com ele, mas vai continuar existindo. Pois é, Cauti, o Piotr tocou num ponto da lacuna da lei. Vale a gente lembrar aqui, para quem nos acompanha, que já há uma legislação desde 2006 que determina que não há previsão de pena de prisão para quem é pego com drogas para consumo pessoal. Desde 2006, na verdade, eles prevêem penas como advertência, prestação de serviço à comunidade e medida educativa. Aí a lacuna ficou, nesse artigo 28 que eles estavam em discussão, lá no parágrafo 2º, que diz o seguinte: para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Ou seja, não estipula uma quantidade mínima para separar o que é uso pessoal do que é tráfico. E aí você estava até falando, Piotr, da quantidade, eles divergiram, os ministros. O Barroso limitou a 25 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas. Alexandre de Moraes e Rosa Weber limitaram entre 25 e 60 gramas. Fachin disse que os parâmetros devem ser definidos pelo Congresso. Zanin disse que o porte ainda é crime, que o usuário tem posse de até 25 gramas ou 6 plantas fêmeas, e Cássio Nunes Marques definiu em 10 gramas para separar aí uso de tráfico. Então eles divergiram bastante em relação à quantidade. Só para fazer menção à questão, se você está comprando alguma coisa que é traficada, se você compra um produto que, por exemplo, é desse caminho, você está incentivando esse caminho. A mesma coisa com drogas. É uma questão óbvia. Não, Paulo, aquilo que você falou, o fato de ter uma lacuna da lei não significa que o Supremo tem que decidir por força. Porque, primeiro ponto, é prerrogativa do Congresso Nacional e não do Supremo. Ponto número 2, o fato de o Congresso, há quase 20 anos, ter deixado isso não decidido é também uma decisão.
Ou seja, não achamos que é relevante decidir sobre esse caso, porque, por exemplo, o juiz vai poder individualizar o processo para ver se é de fato um usuário jovem que foi pego ou se é um traficante que está burlando a lei com pequenas doses e o grosso ele deixa escondido em outro lugar. Então, o juiz que vai decidir se o cara tem antecedente, se não tem, etc. Então, essa lacuna provavelmente foi propedêutica para uma decisão do juiz. Então, por que o Supremo vai ter que decidir sobre isso? Então, não é uma interferência do Supremo, é um abuso das suas prerrogativas. E, por sinal, quem disse que os juízes, os ministros do Supremo têm que decidir quantas gramas cada um tem que usar? Eles viraram especialistas entorpecentes agora para decidir quantas gramas e que tipo de planta macho. A única coisa positiva desse debate é que voltamos a falar de macho e fêmea, né? E não de gênero terceiro, mas tudo bem. Então tem estudo de consequência, esse é o Exatamente, ponto, né? exatamente. Agora, só para terminar, todo e qualquer caso em que o mundo demonstrou complacência com drogas acabou no desastre. Quando Nova York, nos anos 70, deixou livre, Paulo depois vai falar mais sobre esse caso, provavelmente. Quando os prefeitos de Nova York, democratas, deixaram o crime rolar solto, porque também tinha essa visão dos criminosos como coitadinhos, né, como vítimas da sociedade, Nova York se transformou numa das cidades mais perigosas do mundo. Somente quando chegou um prefeito como Rudolph Giuliani, do Partido Republicano, que as coisas voltaram a ter, como que ele implementou law and order, né, lei e ordem, que as coisas voltaram a andar. A Holanda, por exemplo, os Países Baixos, eles liberalizaram as drogas, agora você pode consumir drogas até na rua, nos coffee shops. A Holanda se tornou o epicentro do tráfico de drogas da Europa. E não somente dentro do país, mas fora, porque como o Piotr falou, se algo é ilegal de ser produzido, mas é consumido, de algum lugar ele vem. E se na Holanda temos essa liberdade de circulação de drogas, não de todas, a maconha é uma delas, mas não de todas, é óbvio que depois será muito fácil escoar isso em outros países, né? E por outro lado, qual país hoje da América Latina está lutando contra isso de forma mais veemente? É El Salvador, de Nayib Bukele, que está usando a mão firme, a linha dura, e adivinha só, os crimes despencaram. Então aquilo que o ministro Barroso falou não é verdade. Quando há um governo que de fato tem o compromisso de luta contra o tráfico de drogas de forma forte, veemente, aí sim que temos resultados que são visíveis, seja mensuráveis que visíveis para a população. Ana que vem do futuro, já falamos bastante sobre isso, tem inclusive artigo da Ana, né? A gente até já exibiu aqui anteriormente, falando sobre decisão do STF dessa interferência no Legislativo, algo que deveria ser discussão para o Congresso Nacional, né, Ana? Então, Paula, alguns pontos, né, sobre isso, porque a gente, né, brinca, eu venho do futuro, mas olha, eu venho do futuro mesmo, porque a Califórnia, aqui onde eu moro há mais de 15 anos, aqui começou exatamente assim, Paula. Libera um pouquinho para o usuário que não é traficante, está absolutamente todos os dados de todos os estudos nos estados que passaram essa descriminalização da maconha, tudo está nesse meu artigo na barra da toga do STF, que é de agosto de 2023. Aqui também começou assim. Primeiro descriminaliza o usuário, porque o usuário, coitadinho, é isso e aquilo. Hoje, o que nós vivemos aqui na Califórnia, olha, bairros chiques, bairros pobres, comerciais, o cheiro de maconha é insuportável. Os cidadãos, eles, com essa coisa de pouco a pouco, não, é só um pouquinho que pode aqui, eles acabaram se tornando vendedores, traficantes. O consumo de maconha explodiu no estado. Explodiu de uma maneira que adolescentes fumam maconha à luz do dia, nas portas das escolas. É uma loucura. Alguns lugares do estado da Califórnia, alguns outros estados que passaram também essas legislações, há lugares que parecem que são cenas de um filme de zumbis. É absurdamente prejudicial à sociedade, aos cidadãos, à economia. Agora, o que o ministro Barroso diz, né? Não, porque a gente tem que diferenciar. Eu acho que o ministro André Mendonça foi muito enfático, porque é o seguinte: quando você começa a questionar a quantidade, por exemplo,
como o Piotr muito bem colocou, você compra de onde? Você compra da farmácia? Você compra do Target? Não, você compra de um traficante. Você compra de um bandido, de um criminoso, que burla as leis, que fere a Constituição, que tem uma guerra absolutamente declarada contra as forças policiais no mundo inteiro, aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos. Aí você começa a pegar ali na quantidade. 20 gramas ou 60 é a mesma coisa que discutir sobre o aborto. O que é vida para você? Não, 22 semanas é vida, mas 20 semanas não. Então você pode matar um bebê no ventre com 20 semanas, mas 22 aí já é vida. Ora, tá errado, tá errado. Não tem área cinzenta nisso. Nesse assunto, aborto, drogas, mais uma vez o Caut disse de maneira enfática e concordo, se o Congresso não discutiu, é porque a sociedade não quer que isso seja discutido, não quer abrir esta porta. Existem vários estados aqui dos Estados Unidos com exemplos dramáticos de anos após essa descriminalização, essa falsa bondade que o Supremo Tribunal Federal quer colocar goela abaixo do brasileiro. É só olhar o que aconteceu aqui nos estados que passaram isso. Um desastre, uma catástrofe social do início ao fim. Tanto que alguns estados já estão pensando em reverter essa legislação. Caut, para fechar? Não, eu esqueci de falar dos exemplos negativos. O Uruguai, por exemplo, liberalizou o uso de maconha, melhor, pode se vender maconha, podia se vender nas farmácias de forma livre em 2017, se não me engano, ou 2018. Eu me lembro entrevistei o presidente do Sindicato das Farmácias no Uruguai, que estava horrorizado com aquilo que aconteceu, porque as farmácias começaram a sofrer assaltos de traficantes ou de usuários que queriam roubar as drogas lá. Não podiam mais abrir contas bancárias, porque em vários países onde isso é considerado como lavagem de dinheiro, de tráfico, também não queriam abrir as contas para eles. Tinham dificuldade para gerenciar também com seus fornecedores, porque obviamente eram criminosos, né, etc. Então, cria uma série de problemas, porque, de fato, liberalizar só o consumo e manter justamente o tráfico como crime, além de ser impossível, é uma gigantesca hipocrisia que cria só problemas para a sociedade, sem contar a criminalidade que explode em todo e qualquer lugar. Aí sim, explode de verdade se liberalizar somente o consumo, né?